Olá, galerinha do primeiro ano de ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. Na aula de hoje nós vamos estar estudando sobre gráfico da função polinomial do primeiro grau. Então peguem o caderno de vocês, o módulo 2 e vamos estar acompanhando na página 28. Gráfico da função polinomial do primeiro grau. Então seja f de R em R, uma função polinomial do primeiro grau. Então, qual é a carinha da função polinomial do primeiro grau? AX mais B. Isso aqui nós já sabemos, que a carinha da função polinomial do primeiro grau ela vai ter essa cara. AX mais B. O gráfico de uma função de f é uma reta. Então, o gráfico da função polinomial ela vai ser uma reta não paralela ao eixo x e nem paralela ao eixo y. E aqui nós temos um exemplo, considerando a função f de R em R, tal que f de x é igual a 2x menos 6, então, função polinomial do primeiro grau. Vamos montar o gráfico dessa função. Então, o primeiro passo para a gente montar o gráfico da minha função é montar a minha tabelinha, tá? Como a gente fazia quando estudamos gráfico da função, no geral. Só que agora é a função polinomial do primeiro grau, que essa minha funçãozinha aqui é afim. Então, eu vou colocar aqui na minha tabela os valores de x, o valor de y é aqui o meu ponto. Lembrando que o y é a minha função dada. E aí, turma, lembrem-se que 2 pontos determinam uma reta. Então, basta eu escolher 2 pontos, eu já consigo fazer o esboço do meu gráfico. Então, eu escolhi x igual a 0. Então, no lugar de x, eu vou botar quem? 0. Então, ficou 2 vezes 0 menos 6. Que deu quanto? Menos 6. Então, quem é o meu ponto? O meu ponto é 0 e menos 6. Então, x é quando x for 0, quanto é que é o meu y? Menos 6. E eu escolhi x igual a 3. Professora, por que você não escolheu x igual a 3? Porque eu quis, escolhi. Certo? Vocês que escolhem o número que vocês quiserem. Se quisesse botar igual a 4, poderia. Se quisesse botar menos 1, menos 2, o valor que fosse. Então, quando o meu x for 3, quanto é que é o meu y? 2 vezes, no lugar de x, eu boto 3, menos 6. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Então, quando o meu x for 3, quanto é que é o meu y? 0. E aí, a gente monta no plano cartesiano com o auxílio de uma régua. Vocês vão montar aqui no meu plano cartesiano o eixo x e o eixo y. O eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas. E aí, é só marcar os pontos, ó. X for 0, quanto é o meu y menos 6, ó. Então, um ponto aqui, que eu chamei de ponto P. X é 0 e y é menos 6. Quando x é 3, quanto é que é o meu y? 0. Então, meu x é 3 e o meu y é 0. Então, eu marquei aqui o ponto, ó, 3. E aí, é só traçar minha reta. Lembrando que 2 pontos determinam uma reta. E aqui mais um outro exemplo. Vamos construir no plano cartesiano o gráfico da função 2y igual a 2x. Então, nós vamos construir o gráfico dessa função aqui, y igual a 2x. Função polinomial também do primeiro grau. Considerando x um número real qualquer. Então, qual é o primeiro passo? Vamos escolher valores arbitrários para x. Então, valores arbitrários é valores quaisquer, qualquer valor para x. Determinando os valores correspondentes para y e depois é só organizar. Então, eu escolhi x igual a 0. Quanto é que é o meu y? 0. Ó. Que é só substituir 2 vezes, no lugar de x eu boto quem? 0. 2 vezes 0, 0. Então, quando o meu x for 0, quanto é que é o meu y? 0. Quando o meu x for 1, quanto é que é o meu y? 2. Quando o meu x for menos 1, quanto é que é o meu y? Menos 2. Quando o meu x for 2, quanto é que é o meu y? 4. Quando o meu x for menos 2, quanto é que é o meu y? Menos 4. Então, percebam aqui que eu escolhi esses valores, mas com 2 valores a gente já traçava a nossa reta. Então, quanto mais valores, mais específicos vocês vão ter aqui para traçar. Quanto menos, vocês vão ter o esboçozinho. Então, monta o plano, o eixo x, o eixo y e vai ligar. Ó, quando o meu x for 1, quanto é que é o meu y? 2, ó, x é 1. Quanto é o y?
2. Então, eu venho e ligo, ó. Vou tracejando até chegar no 2 e marco o meu ponto. Depois, quando o x for 0, quanto é meu y? 0. Então, quando o meu x é 0, meu y é 0. Então, marco o meu ponto aqui, ó. X é 0, y é 0. E aí, turma, lembre o seguinte, a função polinomial do primeiro grau é, porque eu tenho a minha variável tá elevada a 1, mas ela recebe um nome especial, que o nome especial é esse, função linear. E lembre-se, quando a gente está trabalhando com função linear, ela sempre vai passar pelo ponto de origem, que é o ponto 0, 0. Quando meu x é 0, meu y é 0, que é esse ponto aqui, tá? Quando meu x for 2, quanto foi que foi o meu y? 4 aqui, ó. X é 2, y é 4. Marquei o ponto. E assim sucessivamente para demais valores. Outro exemplo. Seja f de A em R, definida por f de x igual a 2x menos 3, construa o gráfico. Então, x, coloquei esses valores, ó. 1, 2, 3 e 4. Os valores quaisquer. O meu y, 2x menos 3, que é a minha função. Então, quando x for 1, quanto é que é o meu y? 2 vezes 1, ó. 2 menos 3, menos 1. Então, eu tenho o ponto 1. Então, aqui eu vou ter o ponto 1 e menos 1. Quando meu x for 2, quanto é que vai ser o meu y? 1. Quando meu x for 3, meu y é 3. Quando meu x for 4, meu y é 5. Então, tá aqui os meus pontos. X é 1, y é menos 1. Quando meu x é 2, meu y é 1. Quando meu x for 3, meu y é 3. E quando meu x for 4, meu y é 5. Tá? Só substituir. Sempre vai ser assim, prof. Sempre vai ser assim. Dê uma função, quer saber o gráfico, escolha 2 valores, substitua e encontre os pontos. Marca no plano cartesiano, ó, eixo x das abscissas e eixo y das ordenadas e vamos lá marcar o ponto, ó. Quando meu x é 1, meu y é menos 1, marquei meu ponto. Quando meu x é 2, meu y é 1, marco o ponto. Quando meu x é 3, meu y é 3, marco o pontinho. Quando meu x é 4, meu y é 5, marco o ponto. E aí é só tracejar a minha reta. Tracejei a minha reta. E percebam o seguinte, ó, que tá marcando aqui o ponto, ó. Percebam que ele passou bem pelo ponto menos 3. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando o meu x for 0, o meu y é quanto? Menos 3. Se eu colocar aqui x igual a 0, vai ficar 2 vezes 0, 0, menos 3. Então, quanto é o meu y? Menos 3. Por isso que ele tá passando bem aqui, ó, por esse pontinho aqui, ó, pelo ponto menos 3. E como construir o gráfico da função, tá aqui os passozinhos. Para construir o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, devemos, primeiro, escolher 2 valores de x e calcular as suas correspondentes imagens. Professora, por que é obrigatório escolher 2? Porque para ter uma reta, nós temos que ter pelo menos 2 valores, porque 2 pontos determinam a reta. Com os sócios não determinam. Prof, se eu quiser colocar 3, pode, 4, 5, pode. Agora, no mínimo 2. Então, vai escolher 2 valores para x. Que valores? Quaisquer valor. Vai marcar os 2 pontos no plano cartesiano e, por fim, vai traçar a reta. E aí, nós temos essa observaçãozinha aqui, que são os casos particulares, que é o ponto de interseção da reta com os eixos. Professora, o que é isso? É onde o eixo vai estar tocando, tanto o eixo x como o eixo y, ponto. Então, para x igual a 0, temos o ponto de abscissa 0, que é o ponto em que a reta intersecta o eixo y. Para x igual a 0, ou y igual a 0, f de x igual a 0, ou seja, o meu y é igual a 0, temos o ponto de ordenada 0, que é o ponto em que a reta intersecta o eixo x. Ou seja, seria esse aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é o ponto onde o meu x é 0 e o meu y deu quanto? Menos 3, ou seja, o ponto onde intersecta o eixo y. E esse ponto aqui, ó, é o ponto onde intersecta o meu eixo x. É o ponto onde o meu y é 0. Certo?
Vamos lá. E aí nós temos esses dois casos que eu trouxe para vocês aqui para nós analisarmos, essas duas funções. Essa primeira aqui, f de x igual a 2x mais 1. Essa segunda, f de x igual a menos 2x mais 1. E aqui nós já temos esses gráficos montados. Então, vamos descobrir quais são esses valorzinhos. Aqui, então, lembre-se, escolhendo valores quaisquer. Então, x igual a menos 1 sobre 2. O meu y é quanto? 0. Ou seja, eu peguei aqui, quando o meu y for 0, quanto é que é o meu x? Menos 1 sobre 2. Esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui, ele é quem? Menos 1 sobre 2, que é quando o meu y é 0, onde ele está tocando o eixo da abscissa. Quando o meu x for 0, quanto é que é o meu y? 1, já está aqui marcado, 1. É onde ele vai estar tocando o meu eixo das ordenadas. Quando o meu x for 1, quanto é o meu y? 3. Então, quando o meu x é 1, digamos que o 1 esteja aqui. Quando o meu x for 1, quanto é que é o meu y? Ó, marquei o ponto aqui, 3. Então, percebam o seguinte, ó. Meu x foi menos 1 sobre 2, meu y foi 0. Meu x foi 0, meu y foi 1. Meu x foi 1, meu y foi 3. Então, eu estou aumentando. O que está acontecendo com os valores de x? Eu estou aumentando. E os valores de y estão acontecendo o quê? Também está aumentando. Então, eu estou aumentando o valor de x e o valor de y também está aumentando. Então, posso dizer que essa função ela é o quê? Crescente. Lembra que nós vimos lá naquelas primeiras aulas sobre variação da função. Então, aqui é uma função crescente. Nesse segundo caso aqui, eu escolhi x igual a 1 sobre 2, o meu y é 0. Então, esse pontinho aqui, ó, onde ele está tocando o eixo x, é quanto? 1 sobre 2. Professora, como é que a senhora sabe que iria escolher 1 sobre 2 para ser o ponto que zera? É como eu fiz nos itens anteriores. Eu simplesmente disse que f de x era igual a quanto? A 0. Então, simplesmente igual a ler. Diz que 0 é igual a menos 2x mais 1. E aí, é só resolver essa equação do primeiro grau. E aí, eu encontro que x é igual a 1 sobre 2. Tá? Quando meu y for 0, meu x é 1 sobre 2. Quando meu x for 0, meu y é 1. Já tá aqui no gráfico, ó, onde intersecta o eixo y. Quando meu x é 1, quanto é que é o meu y? Menos 1. Então, quando meu x for 1, o meu y, ele é menos 1. Então, digamos aqui que eu tenho o meu x 1 aqui. Quando o meu x for 1. Então, isso quer dizer que o meu y, ele vai ser... Vou botar aqui. O meu y, ele vai ser menos 1. Quando o meu x for 1, o meu y, ele é menos 1. Então, percebam o seguinte, turma, que eu estou aumentando os valores de x, e o que é que está acontecendo com os valores de y? Eles estão diminuindo. Então, percebam que eu estou aumentando o valor de x, ó. 1 sobre 2, 0 e 1. E o que está acontecendo com os valores de y? Eles estão diminuindo. 0, 1, menos 1. Então, nós já sabemos que essa função, por essa análise, ela é o que? Decrescente. Eu aumento os valores de x e os valores de y, eles o que? Diminuem. Mas existe uma forma de a gente saber, sem precisar calcular, só olhando o gráfico, só olhando a função, saber se ela é crescente ou decrescente. Nós vamos analisar o meu A. Vamos analisar esse coeficientezinho aqui, ó. Então, se o meu A for maior que 0, ou seja, se ele for positivo, a minha função, ela é crescente. Se o meu A for menor do que 0, então ela é decrescente. A menor que 0, minha função, ela é decrescente, que nesse caso, quem é o meu A aqui? Menos 2. Então, ela é decrescente. Nesse caso, o meu A foi 2 positivo, então ela é
crescente. E aí, na página 30, nós temos essa atividadezinha. Vamos resolvê-la como um exemplo. Esboce o gráfico da função f de r em r, tal que f de x é igual a menos 2x mais 3 e letra B, f de x é igual a x sobre 3. Assinale os pontos em que o gráfico intersecta os eixos. Então, ele não pede simplesmente um esboço do gráfico, ele quer onde intersecta o eixo, ou seja, onde o meu x for 0 e onde o meu y for 0. Então, letra A, basta a gente calcular onde intersecta o eixo x, ou seja, eu vou igualar o meu x a 0. Então, se o meu x é 0, quanto é que é o meu y? Menos 2 vezes 0, no lugar de x eu boto 0, mais 3. 2 vezes 0, 0. Então, y é igual a 3. E quando ele intersecta com o meu eixo y? A mesma coisa, eu vou colocar y igual a 0. Ou seja, menos 2x mais 3, que é a minha função, vai ser igual a quanto? A 0, porque agora o meu y é 0. Então, x é igual, ó, esse aqui tá menos, passou pro outro lado mais, o 3 continuou, o 2 está multiplicando, vem para cá, dividindo, então, x é igual a 3 sobre 2, tá? X é igual a 3 sobre 2. E é só a gente montar o meu gráfico, ó. Coloco o plano, eixo x, eixo y, eixo x e eixo y, marco os meus pontos, ó. Quando o meu x for 0, meu y é 3, então marco aqui o ponto 3. Quando o meu x for 3 sobre 2, meu y é 0, então eu venho aqui no eixo x e marco 3 sobre 2. Lembrando, 2 pontos determinam a reta, tá aí a minha reta. Função crescente ou decrescente? Decrescente. Ó, meu A negativo. E pelo gráfico, vocês também percebem que ela é decrescente. E vamos fazer a letra B. A mesma coisa, só que observem o seguinte, ó. A minha função B é f de x igual a x sobre 3. Aqui nós temos uma função polinomial do primeiro grau, ok? Só que ela é linear. E o que é que nós sabemos da função linear? Que ela vai ter o ponto de origem, ou seja, o meu x é 0 e o meu y também é 0. Então, basta a gente calcular um único ponto, ó. Como f é uma função linear, ou seja, passa pela origem, que é o ponto O, 0, 0, basta calcular um outro ponto. Que outro ponto? Um outro ponto qualquer. Eu escolhi x igual a 3. Por que eu escolhi x igual a 3? Porque 3 dividido por 3 é 1. Ficaria uma conta fácil, tá? Mas vocês poderiam colocar x igual a 2, vai ficar 2 terços, x igual a 9, x igual a 4, o valor que vocês quisessem. Então, quando o meu x for 3, o meu y é 1. E aí é só montar o meu gráfico. Passa pelo ponto de origem, que é o ponto 0, 0, por ser uma função linear. E o próximo ponto foi x é 3. Quando o meu x é 3, quanto é que é o meu y? 1. Marquei aqui, 2 pontos determinam uma reta, basta eu traçar minha reta. Então, é isso, galerinha, sobre gráfico da função polinomial primeiro grau. É bem tranquilo, basta vocês irem colocando, atribuindo valores para x, lembrando que 2 pontos determinam uma reta, e colocar no nosso gráficozinho, no plano cartesiano. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.